Oi, gente, meu nome é Paloma e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu fiz durante as práticas de bioinformática. Então, o meu objetivo foi obter o máximo de informações possível a respeito da sequência-alvo, exercendo o que foi visto nas práticas de alinhamento, predição funcional e filogenia. Aqui está a minha sequência, Paloma. Então, primeiro que eu fiz de prática de alinhamentos. Então, foi proposto que a gente fizesse alinhamentos na ferramenta BLAST-P contra os bancos de dados NR, PDB e UniProt, nas matrizes BLOSUM 62, PAN 250 e BLOSUM 45. Então, de cara dá pra ver que o nome da minha proteína é o mesmo, é a anexina A1, e o que muda, na verdade, de acordo com o banco e a matriz, são os organismos, né, ou a ordem desses organismos, e a porcentagem de identidade, celularidade, é isso que muda, basicamente. Depois disso, acredito eu, pensando numa construção de um modelo tridimensional, a gente fez a anotação dos 10 primeiros alinhamentos vistos com bancos de dados PDB na matriz BLOSUM 62 e anotou os códigos dele. Acredito que esse dado vai ser usado futuramente. Mas voltando aqui para esses alinhamentos, eu peguei a sequência da Cavia-Cuteri para dar uma olhada melhor nas diferenças entre várias ferramentas de alinhamento. Então, essa aqui é a carinha do alinhamento feito do BLAST, que é uma ferramenta de alinhamento local. Ele me traz algumas informações sobre identidade, positividade, similaridade e os gaps. Ele tem uma representação bem simples. Já o alinhamento feito com a ferramenta Cluster, né, uma ferramenta de alinhamento global, é mais bonitinha. Ele traz colorido as informações, propriedades, né, físico-químicas desses aminoácidos. Em asterístico, ele forma que são iguais, né, da minha sequência avaliada. Em 2 pontos, as conservações fortes, né, que esses aminoácidos têm grande similaridade e que o pontinho significa que eles são completamente diferentes, né, as propriedades físico-químicas são bem diferentes. Já o elemento do Promos, que também é uma ferramenta de alinhamento local, me traz outras informações, como informações da estrutura secundária dessa sequência. E vermelhinho aqui, ele traz as partes da sequência que podem ser alfa-hélices, e são marcadas tanto na minha proteína quanto na proteína analisada, elas são iguais, como alfa-hélice tem um consenso, então tem esse Hzinho aqui embaixo. E essa parte, acredito eu, foi feita mais pra gente avaliar as diferenças entre esses tipos de alinhamento. E o melhor alinhamento que eu vi para a minha sequência, a sequência Paloma, foi feito aqui no Cluster, que basicamente viu a matriz do início ao fim como igual, todos os aminoácidos conservados. Então, a partir desse resultado aqui, já identifiquei que a minha proteína é a anexina tipo 1 desse organismo Heterocephalus glaber. Mas fui atrás de mais informações e isso eu fui vendo a partir da segunda parte da predição funcional. Então, o UniProt, a partir da minha entrada, da minha sequência, né, como entrada, sequência Paloma, ele me traz mais uma vez que a informação que essa proteína é uma anexina desse organismo, Heterocephalus glauber, através da identidade de 100%, mas como teve a segunda proteína aqui, a anexina tipo A1 de outro organismo, a Cavia-Cuteri, e esse aqui teve anotações curadas, eu também levei elas em consideração, mas basicamente ele me dá informações de nomes alternativos para essa proteína, anexina 1. Trouxe a informação também da função dessa proteína, que é uma proteína responsável pela atividade inibitória da fosfolipase A2, e ela é envolvida numa série de processos biológicos, como resposta imune adaptativa, resposta imune inata, resposta inflamatória, enfim, participa de vários processos biológicos. O UniProt também tenta, né, localizar onde essa proteína está subcelularmente, e ela já foi localizada em vários lugares, como endossomo, núcleo, região extracelular ou secretada, membrana plasmática, enfim, outros lugares. E essa informação meio que bate com a informação que eu vi em outra ferramenta, o PSORT, que traz que a minha sequência já foi localizada no citosol, que mais? No núcleo, enfim. A partir desses 2 resultados deu pra ver que essa proteína
é difícil de identificar a localização certa dela. Sobre as vias metabólicas, eu não consegui ter um resultado legal no MetaSync. Eu dei a minha sequência como entrada e ela trouxe outros alinhamentos que tiveram identidade baixíssima, score baixo, então assim, não foi possível identificar legal, não teve um fluxograma. No KEGG também não teve nenhum caminho, nenhuma rota metabólica, mas eu tive a informação de alguns genes ortólogos para essa sequência. E falando de gene ortólogos, eu usei o Gene Ontology para avaliar também. Dei o gene ANXA1 como entrada, né, esse nome como entrada, e ele trouxe a informação de que esse gene realmente codifica a proteína anexina. Ele traz a informação do código em outro sistema de informações desse Pater Family, que repete mais uma vez que essa proteína faz parte da família anexina, e também traz uma série de dados de outros organismos que já foram identificados com esse gene. Depois disso, fiz uma análise do PIFAN, dando a minha sequência Paloma como entrada. Ele achou os 4 domínios que são característicos da família anexina, e o legal é que ele traz tanto o início, né, onde começa esse domínio, quanto o fim, mas essa informação não bate com a anotação que o SMART trouxe. Então, aqui eu tenho posições diferentes de início e fim, mas o SMART também trouxe a existência desses 4 domínios da anexina na minha sequência Paloma, e já até identificou o organismo dela. O CDD também identificou os 4 domínios da minha proteína como característicos da família das anexinas. Além disso, trouxe outras proteínas que também têm esse domínio da anexina. E o Interpro, como banco de dados secundários trouxe basicamente um resumão do que eu já tinha visto antes, que é uma anexina, subfamília anexina 1. Esse aqui, na verdade, é até um dado do PIFAN. Repete que a função molecular dela ela é dependente de cálcio, e ela é responsável pela atividade inibitória da fosfolipase. E já que ela é responsável por essa atividade inibitória da fosfolipase, não faz nem outro sentido ela não ter uma interação com a fosfolipase. Então, essa interação proteína-proteína está marcada aqui. Esses dois aqui são genes da fosfolipase, e essa anexa 1 é a minha sequência que eu dei como entrada. Também, mais uma vez, o string identificou que a minha sequência Paloma era desse organismo, Heterocephalus glauber. Depois disso, partindo para a edição estrutural, eu utilizei o Signal IP, e a partir desse gráfico dá para ver que não tem a presença de nenhum peptídeo sinal. Na verdade, a possibilidade é baixíssima. Sobre estruturas secundárias, dá pra ver que a maior parte da minha sequência é formada por alfa-hélices, e tem uma região aqui marcada num cinza um pouquinho mais escuro, que não dá pra ver aqui direito, mas pode ser uma região de interação com a membrana ou uma hélice transmembranar, mas isso eu vou avaliar depois utilizando outras ferramentas. Ele também traz as informações físico-químicas de cada aminoácido. E sobre essa questão da membrana, eu utilizei essas 2 ferramentas, essa aqui um pouco mais antiga em relação a essa aqui, promete ser um pouco uma análise mais profunda, mas dá pra ver a partir desses gráficos que, na verdade, a minha proteína não tem regiões de hélice transmembranar, né? Dá pra ver que tá tudo aqui fora, marcadinho em rosa, e aqui também traz informação que se ela fosse uma hélice membranar, esse gráfico em vermelho teria uma chance maior, mas tá tudo baixo. Então, não tem hélice transmembranar, mas, de acordo com essa outra ferramenta aqui, eu tenho uma parte da minha sequência que interage com a membrana, que é uma região de beta-barril, e ele também traz a informação de que minha proteína provavelmente é uma proteína globular. Depois disso, partindo para a terceira prática, de filogenia, eu obtive os dados tanto de sequência
de aminoácidos quanto das sequências do nucleotídeos a partir do GenBank. Então, fiz uma busca a partir do gene, ele já me deu os genes ortólogos e eu baixei os arquivos FASTAs juntos aqui. E eu queria uma árvore bem diferente, então eu escolhi organismos bem variados. O Heterocephalus glauber, eu já considerei ele como a sequência Paloma, né, como meu organismo. Então eu escolhi gado, cobaia doméstica, humanos, porco, rato preto, rato noruega, chimpanzé e coelho como organismos que formariam a minha filogenia. E esse aqui, depois disso eu fiz os alinhamentos, né, dessas sequências. Essa aqui são só formas diferentes de softwares diferentes, aqui do Civil, do Biodit e do Mega, para o mesmo alinhamento de aminoácidos. E depois disso eu fiz a matriz de distância para par, essa aqui para os aminoácidos. Depois eu fiz a árvore base, que serviu para escolher o melhor modelo de substituição para a construção da árvore final, que é essa aqui. E depois parti para a parte de nucleotídeos, onde eu repeti a mesma coisa, diferentes representações gráficas de alinhamento, mas é o mesmo alinhamento. Matriz de distância para par, árvore base, que foi usada para escolher o melhor modelo de substituição. Na verdade, essa tabela aqui me mostra um modelo de substituição muito complexo para o Mega, que nem está disponível para utilizar no Mega, então eu acabei utilizando outro modelo de substituição para construir essa árvore final aqui de nucleotídeos. E quando eu boto as duas para comparar, né, a árvore final que eu fiz a partir da sequência de aminoácidos, junto com a árvore final que eu fiz a partir da sequência de nucleotídeos, dá pra ver que basicamente os grupos irmãos são os mesmos e o que muda é a distância molecular. Então, como esses aqui estão mais para a direita, eu posso inferir, posso pensar que os eventos evolutivos foram mais recentes aqui nesse tipo de árvore do que nessa. Então é isso, essas foram referências utilizadas. Obrigada pela atenção e é isso, gente.